Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho segundo João, capítulo 17. Eu leio o versículo 13 até o versículo 19. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles são do mundo, como eu também não sou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos é dada, que é uma pessoa, Jesus Cristo, que Ele ministre no nosso coração através do seu Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém. Nós falamos domingo passado sobre santificar, sobre santificarmos, sobre sermos santos. E eu lembrei aqui que ser santo é tudo que preserva a vida. Ser santo é tudo aquilo que preserva a vida e bane a morte. Então, quando eu digo que sou santo, sou separado, sou singular, eu estou dizendo automaticamente que eu estou banindo a morte o tempo inteiro. Eu sou um agente que está contra a morte, que vive contra a morte, porque recebi uma vida pura, recebi uma vida santa que não compactua com a morte. E esse ser santo, esse santificar, ele é um verbo que traz muitas interpretações no nosso meio. Porque o que é a morte em termos gerais para nós? Aqui nós falamos domingo passado que podem ser inúmeras coisas que ferem a sua existência, que ferem a existência do outro. E, portanto, eu assumo comportamentos que não vão compactuar com essas coisas que estão ferindo a minha vida ou a vida do meu irmão. E ela pode ser várias coisas. Por isso não é tão simples assim dizer que santo é isso aqui. Porque, na verdade, nós vamos entender ao redor do globo que muita gente adota comportamentos, usos e costumes, inclusive, em nome dessa santidade. Porque creem que dessa forma estão evitando, estão banindo, estão, de certa forma, promovendo vida através daqueles comportamentos. Seja por regras de educação numa sociedade, numa comunidade, que dão bom testemunho a respeito daquela pessoa, seja por um testemunho, inclusive físico, do que se vestir, de como se vestir, de o que fazer numa refeição, porque vão entender que aquele jeito eu estou me preservando, eu estou preservando a vida daquela comunidade, eu estou dizendo algo que está sendo entendido por as pessoas que estão me vendo, e por isso eu estou dando um bom testemunho, e dar um bom testemunho automaticamente é preservar a vida. Nós temos um exemplo claro na Bíblia disso. Existe um homem que nós lemos na Bíblia, um homem muito importante, chamado João Batista. João Batista foi aquele que batizou, não o João que escreveu esse evangelho, tá? Esse é o João discípulo, João Batista, o que batizou Jesus no Rio Jordão. João Batista é primo de Jesus Cristo. E os dois tinham uma relação tão profunda que no ventre de suas mães, quando se encontraram, já tinham uma relação muito tensa e dramática. Quem não lembra, quando lê a história de João Batista e de Jesus, quando Maria chega grávida de Jesus e está lá a mãe de João Batista em frente a ela, e há aquele salto
né, do bebê João Batista dentro do ventre da sua mãe, e Maria esperando Jesus ali, que chega e se encontra como se os dois já tivessem tido algum tipo de relação mística e sobrenatural, mas que se estende por toda a vida até chegar no fatídico momento que Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão, e há aquele encontro do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e quando ouve-se a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. E João Batista estava ali protagonizando aquilo tudo, inclusive dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, João Batista era um homem singular, era um homem santo, era um homem separado. Inclusive, é um dos maiores de sua época, diz as Escrituras. O próprio Cristo vai se referir a ele como um homem inigualável, que como ele não há nenhum outro. Há rumores de estudiosos, teólogos, que dizem que João Batista pertencia a uma classe dos essênios. Os essênios, na época, acreditavam que era um povo escolhido, separado, o povo que era chamado remanescente de Israel, e que desse povo viria o Messias, e que, portanto, João Batista talvez fosse esse homem. E por isso ele trazia consigo toda uma inspiração para todos aqueles que viam. Ele era um homem completamente asséptico, ele se isolava, ele ia para o deserto, usava roupas de trapo, comia, sua dieta era gafanhoto com mel. Era completamente asséptico às coisas deste mundo. Ele não compactuava com as rodinhas desse mundo. Ele não tinha, para ele, essa santificação dependia exclusivamente da sua retirada. Para ele não ser contaminado pelo maligno, para ele não ser contaminado por este mundo que jaz no maligno, ele precisava se retirar. Ele precisava viver uma vida sem muito luxo, aliás, quase nada, só com o necessário, se dedicando exclusivamente às Escrituras sagradas, e à espera da anunciação do próprio Cristo, o Messias. E por isso ele era visto por muitos como o Messias, inclusive. Acreditavam que João Batista era o próprio Messias. Por isso o próprio Evangelho de João vai começar o seu prólogo, lá no capítulo 1, se você ler o capítulo, você vai ver que João, o discípulo, faz questão de dizer que João Batista, que anunciou Jesus, ele não era a luz do mundo, mas veio como testemunha da luz. Veja, João está escrevendo o seu evangelho, começando o seu evangelho no prólogo, fazendo referência a um homem, esse grande homem, João Batista, dizendo para eles, fazendo a sua gente, presta atenção, virá a luz do mundo. E essa luz do mundo não é João Batista. Porque havia mesmo naquela época uma ideia de que João Batista poderia ser claramente, tranquilamente, esse Messias. Por causa de seu comportamento santo. Um homem santo como nenhum outro. Inigualável, incomparável. Mas este homem realmente faz o que João diz. Ele aponta para Jesus e diz: não é esse aqui, ó, essa é a luz do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele, não sou eu. Ele é maior que eu, inclusive. Muito maior. E Jesus diz para ele e para todos ao redor dele, os discípulos, diz que ó, esse homem aí, ó, não há nenhum outro e nem virá outro como ele. Você não vê Jesus falando de ninguém assim. Por isso que muitos que pensam assim que talvez a grande questão da existência de Jesus foi Judas, né, como um grande antagonista, ou que foram os fariseus que ficavam perturbando ele e tal. Mas o próprio João Batista era o homem que mais chegava a contrapor-se a Jesus pelo seu estilo de vida e a colocar-se como um homem que poderia realmente ser o Messias. A ponto de que o próprio João Batista, quando preso, conversando com alguém no Evangelho, diz: e aí, como que anda o Jesus Cristo? Ele é mesmo o Messias? Por quê? Porque Jesus tinha um comportamento santo, diferente de João Batista. Ao tempo que João Batista se isolava, porque achava que era mais seguro
se isolar do mundo que vivia, para buscar santidade, abster-se do luxo, das roupas caras, da comida que todos comiam, da bebida, das rodas de conversa, Jesus Cristo era o cara que ia para as festas. Seu primeiro milagre foi transformar água em vinho, garantir a bebida porque a festa ia miar. Jesus era chamado de beberrão e comilão, porque andava por aí com todo mundo, no meio da galera. Para você encontrar João Batista, você precisava ir para esse retiro no deserto, encontrá-lo com roupas estranhas, e fatalmente você viria ele lá, um homem diferente. Jesus, para você encontrar Jesus, basta você viver no seu dia a dia comum, porque ele ia estar no meio da roda da galera. Jesus, ele não se abstinha de estar nos convívios. Sua santidade não estava incluída na sua asepsia, no seu retiro, no seu isolamento. Sua santidade estava em ser alguém separado, singular, no meio da vida, da existência comum. Jesus nos ensina um tipo de santidade diferente do que João vinha vivendo. Mas não é que João não concordava com Jesus, é porque João não viveu essa época, quando Jesus veio com 33 anos ensinar o que era isso. João fazia aquilo que era dado a ele, e por isso era reconhecido como alguém santo desse jeito. Mas quando vê Jesus fazendo isso, até meio que fica meio incomodado, assim, é mesmo ele? Eu falo, ele é mesmo. Porque Jesus tinha um jeito diferente de mostrar santidade. Jesus tinha um jeito diferente de apresentar pureza, de apresentar singularidade. E isso faz com que a cabeça dos discípulos também fiquem bem confusa. Porque na cabeça dos discípulos, dos fariseus, de todos, o que era santidade? O que era ser santo? Era ser como João fazia. Mas ninguém conseguia fazer isso. Segundo a Bíblia, só João era o cara esquisito que fazia isso. Os outros que diziam que faziam isso eram um monte de hipócrita, né? Jesus vai classificar esse povo que diz que é santo e que faz e que cumpre a lei, como João Batista fazia, de hipócrita, de raça de víboras, porque usava essa pretensa santidade que dizia lá para manipular o seu povo de maneira religiosa e conseguir o que queria. E Jesus vai falar, olha para você o seguinte, eu sei que esse mundo é mau, mas é nesse mundo que vocês vão viver. E eu estou aqui para ensinar vocês como viver nesse mundo. E é isso que o texto está falando para a gente. Ele está contando para a gente a oração mais importante que Jesus faz. É chamada de oração sacerdotal. É quando Jesus vai orar a Deus e pedir por nós. Pedir pelos discípulos que estavam lá, mas também por nós, aqueles que hão de crer com o testemunho de vocês. É o que ele diz no final da oração. E ele está orando por nós, ele está falando assim, olha, Senhor, é o seguinte, eu vim para esse mundo, eu saí da glória do Pai, e eu vim para este mundo, e agora, enquanto eu estou no mundo, na plenitude da minha alegria, eu peço a Ti, Senhor, que ajude esses meus discípulos, porque eu ensinei eles a viver nesse mundo, a não se abster desse mundo, a não sair desse mundo, a não se retirar. Então eu estou te pedindo, Senhor, não os tira desse mundo. Mas viver nesse mundo é muito difícil não se contaminar. Por isso que João Batista lá atrás preferiu fazer o padrão. Mas agora que eu ensinei os meus discípulos a viver, eu quero que eles contaminem, que eles sejam como luz, fermento, que eles sejam como eu. Mas eu sei que é difícil. Então eu peço, Senhor, que o Senhor os livre do maligno. Não os tire do mundo. Não faça com que eles se retirem, que eles se abstenham. Eu não quero isso dos meus discípulos. Eu quero que eles vivam a vida deles, sim. Vivam a vida deles, em plenitude. Por isso, Pai, ajuda eles. Ajuda eles, livra eles do maligno. Que maligno? Que mundo maligno é esse que Deus está falando, que Jesus está falando? Bom, a Bíblia, ela fala sobre
ela usa a palavra mundo para falar sobre algumas dimensões. A primeira delas é que a criação, o cosmo natural, o sistema da criação inteiro, de modo positivo, é chamado de mundo. Ou seja, o nosso planeta, o cosmo, o universo, é o mundo. Outra referência de mundo que a Bíblia usa é a sociedade humana. O mundo que estamos inserindo, o mundo de Campinas, o mundo de São Paulo, o mundo Brasil, o mundo América do Sul, a sociedade brasileira, aonde nós somos criados, esse mundo. E a terceira delas é esse mundo perigoso, sedutor. Sistema motivado pelo desejo, ambição, poder, fama, aparência, o mundo hedonista, tirano, que me sugere trocas todos os dias, o tempo todo. Então, há essas três referências com a palavra mundo. E esse mundo maligno, obviamente, é essa última. Agora, que maligno, que espírito do mal, esse mundo que jaz no maligno, Jesus está falando? Jesus está falando sobre a cor do seu batom, o tipo de roupa que você está usando, a música que você está ouvindo. Esse é o maligno? É esse mundo maligno que ele está falando? Porque por muitos anos nós ficamos nessa lógica ridícula de achar que o mundo era o tipo de roupa, o tipo de aparência que eu carrego. Olha, a tatuagem é do diabo, né? O homem que usa brinco é do capeta, isso é do mal, é o mundo entrando na igreja. Usar bermuda não pode, usar boné não pode. A gente carregou isso muitos anos, eu sei disso, achando que isso era o mundo, chamamos isso de mundo, mas Jesus nunca chamou isso de mundo. Esse mundo mal, esse mundo maligno, que João Batista inclusive decidiu abster-se, que teve medo de encará-lo porque sabia das suas fraquezas e foi para o deserto se santificar. Não, ele não estava se santificando fugindo de uma aparência, de um costume. Ele estava se santificando de um mundo que tem leis muito fixas, perigosas, sutis. E quais são essas leis? Primeiro, os fins precisam ser alcançados, não importa os meios. Primeira regra desse mundo mal, espírito maligno desse mundo: os fins precisam ser alcançados, não importa o que meio. Dá seu jeito, eu quero isso. Mas eu vou ter que mentir. O problema é seu. Vai mentir. Você não quer? Mente. Mas eu vou ter que roubar. Vai roubar. É para um bem maior. Mas eu vou ter que matar. Não tem problema, é por algo maior. Mas eu vou ter que ser injusto. Eu vou ter que ser mentiroso. Eu vou ter que ser caluniador. Eu vou ter que ser maledicente. Eu vou ter que ser negligente. Eu vou ter que ser omisso. Eu vou ter que ser preguiçoso. Não importa. É para conseguir isso aqui? É em nome de Deus. É em nome de Deus, então você vai conseguir. É em nome de um bem maior. Não, essa regra não é divina. Nunca funcionou assim para Jesus. Os fins justificam os meios? Não, essa regra não é do Evangelho. Isso não é do reino. Isso é do reino. O reino fala que importa. Importa quem você é. Importa o que você faz. Importa aquilo que você está carregando aí, que você está trazendo de lastro na sua história. Importa aquilo que você está deixando, o seu legado. Importa aquelas pessoas que você está inferindo. Importa sim o testemunho que você está dando. O nosso reino é feito de testemunhas, que dão testemunho. Se nós damos testemunho, importa sim o que a gente faz. Importa a forma que a gente faz, o jeito que a gente faz. Como a gente chegou aqui, de que forma a gente chegou aqui. E isso passa pela nossa integridade. E o que é integridade? É o integral, é todo. É como você é todo diante de Deus.
Não é que você é perfeito. Eu sou uma pessoa íntegra. Sou uma pessoa perfeita. Não, não é isso. Eu sou uma pessoa íntegra. Eu estou todo nisso. Eu sou completamente isso. Eu sou inteiro isso. Eu sou íntegro diante de Deus. O que eu faço? Então eu cumpro com as minhas obrigações. Eu cumpro com as minhas obrigações como cidadão dos céus. Sim, que está nesse mundo. Não sou desse mundo. Não é assim que a Bíblia fala, que o versículo que a gente leu? Eu não sou desse mundo, porém eu estou nesse mundo. Então eu devo a esse mundo, sim, um testemunho, um bom testemunho de integridade. Então eu não paro em vaga proibida, nem por 5 minutos. Ok? Eu não sonego imposto. Eu não dou um jeitinho. Esses dias eu estava conversando com a Priscila. E aí minha mãe estava falando que ela conseguiu um desconto da Sanasa. Desconto de idosa. Ela é idosa, ela consegue desconto para pagar mais barato. Ela falou, dá para incluir vocês. Aí eu virei para a Priscila, dá para incluir a gente no desconto da minha mãe. Aí a Priscila virou para mim e falou assim, mas a gente mora com sua mãe? Não estou entendendo. Não, mas é família. Mas ela mora numa casa e a gente na outra. Vai incluir a gente por quê? Eu falei, é isso que eu queria dizer. Integridade. Mas ninguém vai saber. Eu vou saber. Deus vai saber. Você é o teu testemunho. Mas essa água é muito cara. É a água mais cara do estado de São Paulo. Não importa. Você está morando aqui, querido. Vocês estão entendendo? É nas pequenas coisas. Aquele cara lá, ele é de outra religião que adora o capeta. E ele está num cargo lá que eu quero. Deus vai me dar vitória sobre ele, porque ele adora o capeta e eu adoro a Deus. Eu vou fazer de tudo para terminar, para ele sair de lá, porque ele é do capeta. De tudo? O que você vai fazer? Não, nem que eu tenho que inventar uma história para ele sair de lá. Então quem é do capeta é você, querido. Você está entendendo? Integridade. Integridade passa por esse caminho da gente entender que o mundo é mau e tem regras que talvez não sejam justas. Porque na minha opinião isso é injusto. Não, na sua opinião. O importante é que a sua opinião aqui não serve para nada. Porque a gente tem leis, a gente tem Constituição, a gente tem um sistema que é vigente. O sistema é corrupto. Ele é corrupto. Por que você quer ser igual a ele agora? Corrupto igual. Não, os fins não justificam os meios. Os fins podem ser lindos e os meios horríveis. Você não vai fazer os meios horríveis para chegar naquele fim lindo. Entendeu? Porque nós somos discípulos de Jesus. Importa o seu testemunho, importa a sua integridade. Você está totalmente diante de Deus, importa quem você é diante de Deus no caminho inteiro. Às vezes a gente começa mal uma jornada, mas importa que a gente termine bem ela. E para a gente terminar bem, a gente precisa saber que o meio do caminho importa, integridade. Segunda lei desse mundo que é mau. A objetividade é algo que não se troca por nenhum acesso de sensibilidade. O que isso quer dizer, Rodrigo? Tentar compreender, ser mais flexível, ter mais coração, andar mais uma milha, abrir diálogo, isso é coisa de fraco, de herege ou de gente relativista. É objetividade. É isso? Ou não é? Mas peraí, a vida não é preto no branco. A vida não é binária. Não. A palavra de Deus diz isso, então tem que ser isso. Calma aí. A palavra de Deus também diz isso. Não, mas é como eu leio a palavra de Deus. É como você lê a palavra de Deus. E aí você usa a palavra de Deus para ferir o outro. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Toda vez que você usa a palavra de Deus, ou o nome de Deus, para ferir um outro, é porque essa palavra não é de Deus, e esse não é Deus. Vocês entenderam? De uma vez por todas. Ser mais flexível, abrir diálogo, conversar, abrir, não quer dizer que você está abrindo mão da sua opinião. Você não está dizendo assim, eu concordo com ele quando eu chamo ele para uma conversa. Você não está dizendo isso.
Você está dizendo, vamos conversar, vamos ouvir, vamos entender, vamos ver de onde veio, para onde vai, o que é, qual é o contexto, de onde que foi. Porque as maiores violências que acontecem com essa lei maligna que entrou, inclusive, dentro da igreja, esse mundo mal que entrou dentro da nossa igreja, esse universo maligno que entrou dentro da nossa igreja, é cometida por causa disso. Porque nós não sabemos ponderar. Nós não sabemos ouvir, nós não sabemos ser flexíveis com aquilo que o outro me assusta, me escandaliza. Eu tenho os meus escândalos aqui, mas esse eu peço compreensão. O do outro, não. O do outro, se ele faz algo que eu estou aqui gabaritando, ele precisa ser disciplinado, ele vai cair na regra da lei, ele vai ser crucificado. Isso são violências objetivas porque acabaram com a sensibilidade nossa, tiraram o nosso toque da vida, esquecemos que a vida não é sim ou não desse jeito. Isso não é relativismo, isso é vida. E a vida traz situações que um dia vai colocar a gente à prova. Então cuidado. É disso que Jesus está falando quando ele fala assim, ó, vocês que ficam condenando o cisco no olho do outro, estão com uma trave nos olhos de vocês. Não sabem enxergar a doença de vocês. Não conseguem permanecer, estabeleceram padrões muito altos, insuportáveis. E agora tentam fazer isso de qualquer jeito, imprimindo no outro essa violência. Imprimindo no outro essa vontade, dizendo que é a vontade de Deus, acabando com a vida do outro. Lembrem-se, Jesus veio para os doentes, Jesus faz tudo novo, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscita, Jesus renova, Jesus recomeça, Jesus faz brotar jardim no meio do caos. Isso é graça, isso é misericórdia. É possível recomeçar. Mas não é possível, quando Jesus está tentando plantar algo ali, e vem um monte desses inquisitores objetivos e complexos, duros, imutáveis, inflexíveis, cauterizados pela religião, e esmagam, cortam a flor, cortam e deixam ali aquele cemitério, porque deixaram esse mundo maligno da objetividade sem sensibilidade entrar na igreja, entrar na vida que é plenitude de alegria. Bom, Jesus andava com todo tipo de gente, ele não se abstinha de nenhum tipo de companhia. Pode falar qualquer coisa, fala um tipo de gente, é prostituta, é ladrão, é agiota, é leproso, é hipócrita, é mentiroso, é adúltero, é traidor, é sonegador, é usurpador, é rico, é pobre, feio, bonito, São Paulino, corintiano, andava com todo mundo, menos esses do final, não tinha. E ele nunca fez questão de dizer para os outros, para esse povo, olha só, isso que você está falando aí, eu tenho outra mensagem. É assim que ele fazia. Ele nunca dizia assim, não, eu não quero sentar com você porque eu não concordo com você. Ele nunca fez isso. Jesus sempre abriu diálogo, inclusive com gente prepotente, que já chegava com, olha só, eu faço isso, 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 aquilo, eu sou isso, eu só faço isso, como é que eu faço? O que falta para eu herdar a vida eterna? Aí Jesus falou, pô, cara, você é bom mesmo, você é muito bom, você faz tudo. Ele, não, mas não tem nada, não está faltando nada. Olha, vende tudo e me segue. Então, até gente prepotente, Jesus tinha paciência, né? Você via que rolava uma paciência. Você tinha paciência com o próprio Pedro. Pedrão toda hora, coitado, era o primeiro a falar, e sempre tinha alguma coisa. Às vezes ele acertava, vejo que quem te revelou isso aí foi o Espírito de Deus, tal. Mas logo em seguida, aparta de mim, Satanás. Era difícil para Pedro, né? Mas Jesus tinha uma paciência, vai.
Até depois que morreu, ressuscitou, foi lá para os discípulos de Emaús. Oh, vocês demoram para entender, né, meu? Vocês não entenderam nada, vem cá. E a gente está aqui bancando, cara, os sabidão, que estão ferindo gente à torta e à direito. Falta em nós alma, sensibilidade. Ah, é muito cabeludo que o cara fez, mas senta para escutar. É a história dele, é a minha história. Jesus pode fazer alguma coisa. Ou vocês creem que não pode? Que tem algo realmente que não dá? A gente crê nisso, né? Tem coisas que não dá. Mas para Jesus não tem isso não. Não tem isso não. A gente precisa ter mais sensibilidade no meio da nossa objetividade. Não é ruim ser objetivo, mas é ruim perder a sensibilidade. É ruim perder a sensibilidade. 3. Outra lei muito fixa desse mundo mal. Racionalismo tem supremacia absoluta sobre qualquer outra forma de intuição. O racionalismo manda. O que isso quer dizer, Rodrigo? A gente perdeu a beleza do criar. A gente estabeleceu um roteiro para a família brasileira, a família do mundo, a família de Jesus Cristo, a família de Deus, vamos usar esse termo. Esse é o roteiro da família de Deus. Você nasce, né? Você cresce, vai no berçário, EBD, aprende, converteu, cresce na igreja, encontra alguém na igreja, casa, tem 2 filhos lindos, maravilhosos, eles vão para a escola, estudam, se formam. Um roteiro quali, né? Margarina. Aquele roteiro maravilhoso da família de Deus. A gente criou esse roteiro. Script, bem clichê. Né? Aquele fundo de tela do Windows. E a gente acha que é isso. E que qualquer coisa fora disso também está errado. A criatividade, ela é duramente punida. Qualquer coisa que seja diferente, estranha, a gente... Não tem problema você se assustar, tá, gente? Vamos botar isso aqui. Às vezes você não está acostumado a ver mesmo. Aí você vê uma coisa diferente, né? Eu vi o cabelo do Kalel hoje, eu levei um susto. Eu falei, mano, que cabelo é esse? Cabelo azul e tal. Né? Eu levei um susto, Kalel. Mas depois eu olhei, ficou bonito, cara, estiloso e tal, legal. Né? Não quer dizer que é diferente, é ruim, está errado, é feio, não pode. Não, você está entendendo? A gente pune severamente as coisas que fogem do comum. As coisas que não estão naquela nossa caixinha, que não estão nas coisas que a gente racionalmente delimitou. As coisas intuitivas, a beleza da intuição, por exemplo. Ontem à noite eu estava lembrando. A minha filha, a Alice, menorzinha, ela viu a parede branca assim na minha casa e falou assim, nossa, que tela maravilhosa para eu pintar. Aí ela foi lá e... Eu estava no telefone, quando eu olhei, eu falei... Aí a primeira coisa que a gente faz é o quê? Não, pode! Para com isso! Aí eu estava lendo algumas coisas, e aí eu fiquei pensando assim, a minha filha teve um instinto, uma intuição de falar assim, e se é um papelzão branco que eu vou desenhar, eu vou botar minha criatividade aqui para fora, e a primeira coisa que eu fiz foi dar no meio dela. Precisava, vai. Você, filha, isso aqui não é lugar para desenhar, eu posso te dar um negócio para desenhar, né? Mas não falar para ela, não pode, vem cá, você vai apagar. E pronto, ela apagou. Já aí depois eu vi ela apagando, eu falei, cara, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu estou dizendo para não fazer. Isso não é passar pano, tá, gente? Isso é você repensar algumas atitudes. Não é que ela vai pintar a parede, não, pelo amor de Deus, eu não quero que ela faça isso. Mas eu posso pensar em outras possibilidades. Ainda bem, ela chegou ali agora, eu vou mudar de assunto. A gente pode pensar em outras possibilidades. Porque a gente precisa estimular isso. Porque a gente vai para a escola, e na minha escola a gente, não faz assim, não faz assado, faz igual o coleguinha do lado. Já ouviram essa música? Não faz assim, não faz assado, faz igual o coleguinha do lado.
meu irmão, deixa você fazer, deixa criar, deixa ser, deixa intuir. Deixa mostrar aquilo que está dentro. Porque senão toda essa criatividade nossa, que é dada por Deus, veja bem, foi dado por Deus, vai pelo ralo. A pessoa começa a aprender que ela não pode, ela tem que ser igual a todo mundo. Que tem que se igualar, tem que se vestir igual, tem que se vestir igual o povo da internet fala, tem que falar igual o povo da igreja fala, tem que falar, eu vou me adequar a um tipo de tribo, e essa tribo vai dizer como eu vou me vestir, como eu vou falar. Por quê? Por que a pessoa não pode desenvolver sua identidade criativa a partir dela e do que ela tem intuído dentro dela pelo próprio Deus? Nós somos seres criativos. Extremamente criativos. Você imagina, Jesus na idade de adolescente, ele era um moleque completamente diferente. Enquanto a molecada ficava jogando bola lá, jogando cocô de cabrito nos outros, ele ficava dentro do templo, discutindo teologia com os sábios. Entendeu? Um adolescente. Por quê? Porque ele tinha interesse. Eu estou falando sobre coisas que têm a ver comigo. E José e Maria, quando chegam, falam assim, o que você está fazendo aqui, meu? Você está maluco? Quem te ensinou isso? E às vezes a gente vai tolindo essas coisas nas nossas crianças, ou na nossa sociedade, ou em nós mesmos. Eu preciso ter isso. As violências que a gente comete contra nós mesmos, eu preciso ser assim, para então eu ser. Não é assim que funciona, eu preciso me vestir assim, eu preciso falar desse jeito, eu preciso orar desse jeito. Fazer uma oração, eu tenho vergonha de orar. Por quê? Porque eu não sei fazer oração como você fala. Mas não é para fazer oração como eu faço. Mas se eu fizer uma oração do jeito que você vai escandalizar, não, meu irmão, eu me escandalizo com crente que não ora. Agora, a sua oração, você faz do jeito que você quiser, a tua conversa com Deus. Mas eu não usei o em nome de Jesus, amém. Eu não falei nem amém. Eu não usei, que eu não falei que Deus era... Eu tinha um tio meu que era pastor, ele já faleceu. Ele é um pastor bem conhecido no Rio de Janeiro, chama Davi Malta. Ele orava, quando a gente tinha reunião de família, ele chegava, todo mundo pedia para ele orar, aí os primos já olhavam um para a cara do outro, porque a gente sabia que ele demorava para caramba para orar. Nossa, era uma oração assim longa, e aquela comida assim, toda na frente, e a gente lá olhando, assim, meu Deus, e ele vai orar. Aí, quando vinha minha outra tia, falava assim, o pastor tio Davi, era assim que se referia. O pastor tio Davi vai orar, a gente vai esfriar a comida. Já foi. Aí ele começava, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu virava para o meu primo, se ele seguir a sequência, a gente está enrolado. E até chegar em Apocalipse, ele está lá, em Gênesis. Vai dar ruim. E aí a gente criou isso na nossa cabeça, que existe um jeito certo de orar, existem palavras para serem usadas, que não as intuídas, que não as aprendidas pela nossa experiência particular, inclusive. O vocabulário, o jeito que a gente fala, as formas, as gírias, tudo a gente colocou num padrão, tem que ser desse jeito, tem que funcionar. Por quê? Se questionem o porquê. Lembre-se que Jesus foi o cara que mais quebrava esses paradigmas para os fariseus, e ele gostava de fazer isso. Porque aí vinha um fariseu, que era esquinha para o fariseu, o mestre da lei, ele jogava. Aí vinha um fariseu, por que você está fazendo isso? Aí ele, por que não? Aí Jesus devolvia na mesma pergunta. Por causa disso, ele queria, gente, sejam criativos, me surpreendam. É como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você, me surpreende, Rodrigo. Eu quero ser surpreendido, eu coloquei em você a fagulha da criação do universo. Vocês estão entendendo? No coração de vocês, no DNA de vocês, a Imago Dei. O Criador do universo colocou esse DNA em vocês. Me surpreendam, meus filhos. Me surpreendam. É isso que acontece, por exemplo, quando a mulher Ciro-fenícia vai lá atrás de Jesus. E fica gritando, ei Jesus, volta aqui, e faz sinal, e vem cá. Aí Jesus finge que não ouve. Aí os discípulos falam assim, Jesus, manda essa mulher embora, ela está fazendo uma algazarra aqui, está chamando a atenção de todo mundo, em público. Aí Jesus vira para ela e fala assim, o que você quer, mulher? Aí ela fala assim, Jesus, olha só, minha filha está doente em casa, eu preciso que ela seja curada por você, olha só. Eu não vim para você. Jesus já dá uma no meio.
é justo que eu tire dos meus, aqueles que eu vim para dar para alguém que não faz parte desse... Aí a mulher olha para ele assim, Jesus, é justo que eu tire da boca, vou usar a palavra que ele usou, da boca dos meus filhos e dê para os cachorros? E aí ela vira para Jesus e fala assim, Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem de cima da mesa. Aí sabe o que Jesus faz? Muda de ideia. Sua fé te salvou e salvou sua filha. Pode vir que ela está curada. Jesus foi surpreendido. Gente, que passagem maravilhosa na Bíblia. Jesus foi surpreendido. Havia um padrão, havia uma regra, havia um racionalismo, havia uma coisa fechada, algo que dizia isso, e Jesus foi lá e ouviu aquela intuição daquela mulher que seguiu claramente, eu vou atrás desse homem, esse homem pode... Ele falou, mas Jesus, olha isso. E aí ele vai lá e... Eu acho que é a única passagem que eu vejo Jesus mudar a direção por conta de uma fala. Eu já vi outras vezes que Jesus para, porque vai fazer alguma coisa, mas que ele muda de opinião. É impressionante. E é isso que Jesus está dizendo para a gente. É isso que Deus está dizendo para a gente. Humanidade, me surpreendam. Me surpreendam. Sejam criativos. Essa intuição que está dentro de vocês, eu coloquei aí. Deixa o Espírito Santo redimir ela. Colocar ela num foco e vai embora. Vai que vai dar bom. O diferente não é ruim. Aliás, Deus gosta que a comunidade dele seja essa grande colcha de retalhos. De diferentes cores, diferentes formas, diferentes jeitos. 4. Qualquer coisa que trabalhe contra você deve ser descartado. Porque sacrifício é coisa de otário. Então o que isso quer dizer? O que importa nessas coisas? Importa a minha agenda, os meus compromissos. Eu não vou renunciar, não. Então essa lei também é uma lei muito clara nesse mundo maligno. Quantas vezes eu me importo, eu me proponho a abrir mão, ao dar um passo para trás, a recuar? Quantas vezes eu me sacrifico por algo que eu não vou ganhar algo em troca no final? Porque sacrifício, o pressuposto do sacrifício é você se dar ou sacrificar algo, sem receber nada em troca. É um sacrifício. Você está entregando aquilo que dói em você, aquilo que é parte, aquilo que vai doer em você, não é o que sobra, tá bom? É algo que vai doer, vai na carne. Quantas vezes a gente se propõe a fazer isso? Porque, na verdade, o mundo, essa regra, essa lógica do mundo já entrou em nós. Então, esse negócio de me sacrificar não está escrito. Se vai me tirar do meu conforto, vai mudar minha rotina, não vai rolar. E o que o Evangelho diz para a gente? O Evangelho diz para a gente, a resposta a essa lei maligna é o quê? Passou o pastor o homem caído no chão, sangrando, foi embora. Passou o levita, o ministro de louvor de música, viu o cara caído no chão, por quê? Porque é domingo, eu vou me atrasar, vai mudar a minha agenda, não tem como, eu vou me sujar de sangue, o cara está ferido. E aí passou um samaritano, uma pessoa que não tinha nada a ver com culto, um ateu, um bandista, um espírita, um budista, e olhou, e não tenho culto hoje é de domingo, estou de boa, eu vou ajudar esse cara aí, porque esse cara está precisando de mim. E aí Jesus falou, esse cara fez o que eu deveria fazer, o que o gente do reino devia fazer. Esse cara se sacrificou. Então Jesus está esperando da gente o quê? O que sobra? O que sobra é o que sobra, né, amigos? Mas e o que dói? A nossa renúncia. Jesus ensinou para a gente uma coisa muito séria. Ensinou a dar a vida pelo outro. Esse foi o padrão de Jesus. Eu vim para vocês, eu vim para que vocês tenham vida. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou entregar minha vida por vocês. Porque é isso. É o Deus que veio, se encarnou, que não precisava, tá bom? Não precisava, vamos ser honestos aqui, não precisava. É porque Ele ama a gente, porque ama, sacrifica. Então, a regra do mundo não, você não vai sacrificar. Porque é sempre você que renuncia. Essa é a palavra diabólica que vem no ouvidinho.
vai marcar alguma coisa e tal. É sempre você que abre mão, Rodrigo. Toda hora é isso. Eles não fazem nada. Não é assim que a gente escuta no nosso interior? A vozinha do mal? Mas e vai ter que ser você. É sempre você a pedir perdão. É sempre sou eu a reconhecer. Sou sempre eu a dar um passo para trás. Sim, sempre você, porque você é discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus vai contra essa lógica maligna do mundo. É isso. Vai ser sempre assim. Porque nós somos oferta viva. Sacrifício vivo. Nós damos a nossa vida pelo outro. Nós damos a nossa vida para que os outros vejam em nós a luz de Cristo. E 5, você é o centro de todas as coisas. Qualquer coisa que não gravite em torno de você está mal situado no universo. Meus gostos, minha preferência, aquilo que eu acredito, a forma como eu penso, essas coisas estão sempre certas. Sempre certas. Essa é a regra do mundo. Essa é a regra do mundo mal. Quando ele entra na gente, cara, esquece. É o que eu penso, é o que eu vi, é o que eu passei, é o que eu vivi, é o que eu recebi. É sério. É horrível. Acontece em nós um processo psíquico que a gente começa a acreditar, inclusive, em coisas que a gente nem viveu. Estava conversando com a Priscila esses dias, ela estava me falando que foi postado por um cara na internet, um influencer, sei lá, ele postou um Pringles de Nutella. Aí todo mundo falou, nossa, Pringles lançou batata com Nutella, um negócio muito doido. E aí depois ele veio a público dizendo, não gente, ele não lançou, não existe Pringles com Nutella. Eu criei porque eu queria dar novas possibilidades e lancei a ideia, eu mesmo fiz o rótulo, mostrou, o cara aprovou. Apareceu gente falando, não, existe, eu vi no mercado. Eu já comi, já provou, e não era. O quanto disso acontece com a gente? Gente que mergulhou tanto numa ideia, porque a ideia encontrou espaço no seu coração, que ele começa a justificar coisas que nunca viveu. E que viu, inclusive. Não, eu vi, aconteceu, eu vi isso. Gente, isso nunca aconteceu. Não, é verdade, estava lá. Não, não é verdade, é mentira, está aqui. E a gente enlouquece para justificar a nossa ideia, o nosso ponto, a nossa vontade, o que eu penso, a minha opinião, a minha super opinião, que hoje todo mundo tem super opiniões para dar sobre tudo. Elas precisam ser justificadas. Então, tudo que não está orbitando no meu sistema Rodrigar, eu descarto, acabou. Eu sou o sol aqui, meu irmão. Eu sou entendedor. Eu e o pastor Cirilo, a gente tem uma brincadeira que quando a gente começa a conversar, a gente vai dar uma opinião. De vez em quando a gente faz isso, né? Aí para chamar a atenção do outro, a gente fica falando assim, ó, Rodrigo, pastor, jornalista, psicólogo, veterinário, biólogo, farmacêutico, médico, porque a gente entende tudo, né? E aí a gente bota no lugar, é verdade, isso é só uma opinião de quem não sabe de nada. E qual o problema não saber de nada, gente? É uma bênção, viu? Meu avô dizia, eu nasci sem saber nada e vou morrer sem saber quase nada. É tão bom não ter que dar opinião. Mas a gente está já nessa lógica louca aqui de que não, eu preciso me posicionar, dizer algo, falar algo, provar, e aí alguém vai contra, eu descarto, eu mato, e quando as coisas fogem do nosso controle, não, nós somos, aí vai dizer, não, eu confio em Deus. Confia coisa nenhuma, meu irmão. Porque qualquer coisa que tira o seu controle, você se desespera. Qualquer coisa que sai fora do planejamento, você fica louco. Qualquer coisa que desvia um pouquinho o caminho, você já, ai meu Deus do céu, não vai dar certo, vai dar tudo errado, eu falei que não era para vir aqui, eu falei que não era desse jeito, eu falei que tinha que perguntar, eu falei que podia ser de outra vez, eu falei que não era assim, eu avisei, existe um monte para poder justificar. Eu não vou fazer isso porque eu não quero isso, eu não vou fazer aquilo porque eu não quero aquilo, porque isso foge do meu controle. Esses dias eu estava vendo a notícia de que teve um cara aí que é famoso, que ele vai separar da mulher dele porque ele quer ter filho, ele não quer ter filho e ela quer ter filho. Aí eu falei para a Priscila assim, mas isso dava para saber antes, né, de casar. Aí o cara justificou o seguinte, é porque tudo aquilo, não é que eu não quero ter filho, é que tudo aquilo que tira o controle da minha mão me incomoda, me deixa nervoso. E quando meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tem o controle nas nossas mãos? Nunca. Isso é a maior ilusão que a gente criou na vida.
Mas é um jeito da gente pegar o controle na nossa mão e falar, é isso. Esse é o espírito do mundo. Isso tudo. E isso nada tem a ver com a cor do seu batom, com a tatuagem que você tem, com a roupa que você usa, com o tênis que você faz, com a música que você ouviu vindo para a igreja. Viver nessa tensão de estar no mundo sem ser dominado pelo mundo é o nosso grande desafio. Que é praticamente impossível. Porque Deus não quer que a gente seja seres desenervados, apatetados, certo? Alienados. Ele não deseja arrancar de nós os projetos, os sonhos, as ambições, de nos tornar subjetivistas, sem a capacidade objetiva de decidir, de ficar desorientado. Ele não quer que sejamos apenas máquinas. Deus quer que a gente viva nesse mundo. Mente, alma, intelecto, subjetividade e objetividade. E encontrar um caminho no meio disso tudo, sem ser dominado pelo maligno, é que é humanamente impossível. Por isso que Jesus pediu que Deus livrasse-nos do maligno. Mas a gente fez as pazes com o maligno, meus irmãos. A gente achou que o maligno era uso e costume, era jeito, era de cor, forma, roupa, música. Por quê? Porque a gente olhou para o João Batista e a gente achou que era isso. Mas nem o João Batista era assim. O João Batista preferiu fazer desse jeito. Ele quis exercer a sua santidade daquele jeito. Mas Jesus ensinou a gente outro jeito. Um outro jeito de santidade. Ele falou, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois são consolados. Os humildes, pois eles receberão a herança, a terra por herança. Os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No mundo, gente, a gente ganha quando a gente ganha. No reino de Deus, a gente ganha quando a gente dá. Aqui nesse mundo, a gente ganha quando a gente possui. No reino, a gente ganha quando a gente entrega. No mundo, a gente ganha quando nós temos. No reino, a gente ganha quando a gente abre mão. Aqui nesse mundo, a gente ganha quando está na sua conta. No reino, a gente ganha quando o que você tem está se tornando em vida. Santo. Ser santo. Você pode escolher ser santo como João Batista. Pode escolher ser santo como João Batista. Pode sim, você pode escolher. Esse é o caminho de pureza que você quer? Se abster. Amém. Mas você pode escolher ser santo como Jesus foi santo. Você pode escolher ser santo como Cristo foi santo, como Ele é santo. Estamos no mundo, não somos desse mundo. Mas Deus nos livra todo dia do maligno. Mas para a gente crer nisso, a nossa oração tem que ser essa. Como Jesus nos ensinou. Pai, livra-nos do mal. Livra-nos das regras, das leis, desse espírito do mal. Livra-nos, Senhor, desse mundo mal, esse mundo que jaz no maligno. Eu quero estar nesse mundo separado, ser santo, sendo singular. E sendo assim, testemunhar da sua presença nesse mundo. O Senhor está aqui, nesse mundo. Não é assim que foi dito? Quem é a palavra que santifica? João capítulo 1 fala, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Quem é a verdade que santifica? João capítulo 1 fala também, Jesus é a verdade. Quando João está escrevendo aqui essa oração, ele já sabe o que Jesus está pedindo para o Pai. Pai, me usa para santificar esse povo. Eu quero ser Jesus. Eu quero ser Jesus. Eu quero ser Jesus no meu trabalho. Eu quero ser Jesus na minha escola. Eu quero ser Jesus na minha casa. Eu quero ser Jesus na igreja, com meus irmãos, nos pequenos grupos, nos convívios familiares. Eu quero ser Jesus. O que significa isso? Significa ser santo no mundo mau. Significa dar testemunho de que existe um reino de justiça, de bondade, e eu estou aqui como um sinal desse reino, como alguém que está mostrando, olha, difícil viver nesse mundo, é difícil, por isso todos os dias eu peço a Deus, livra-me do mal, Senhor, livra-me para que eu não caia nessas leis,
essas leis que ficam fazendo trocas conosco todos os dias, tentando trazer a gente para dentro desse mundo mal. Não, Senhor, eu não quero. Eu quero atravessar essa existência. Nas festas, nas casas, nas ruas, nos bares, onde quer que eu esteja, eu quero ser o Senhor. Eu quero ser o Cristo. Eu quero ser a presença de um cidadão do reino dos céus, que está nesse mundo, mas não pertence a esse mundo. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: como consegue? Como você consegue viver nesse mundo desse jeito? Aí você vai dizer: porque eu não sou desse mundo. Eu estou nesse mundo. Estou vivendo aqui por um tempo. E o Jesus me ensinou como é fazer isso. Ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês são capazes também, aguenta firme. Deus vai livrar vocês do mal. Mas vocês precisam pedir isso, vocês precisam buscar isso, vocês precisam ser isso. Qual o seu desejo? Você quer sair? Quer se abster? Você pode fazer isso. Você pode fazer o que o João Batista fez. Mas você pode fazer como Jesus fez. E eu deixo para vocês essa pergunta: de quem vocês são discípulos? São discípulos de Jesus? Então eu quero ser como Jesus. Eu quero viver nesse mundo, não ser desse mundo. E que Deus me livre do mal. Que Deus me livre de mim mesmo, todos os dias. Para a glória dEle, para que o reino dEle seja manifestado aqui, através de nós, em nós. Amém.